Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que a vida faz crescer. Que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer este momento de comunhão, que eu considero tão importante. Na vida, toda vez que nós estabelecemos comunhão, nós temos a oportunidade de crescer como pessoas.
Porque é na comunhão que nós nos fortalecemos. Quando você identifica que você não está só. E é interessante porque a maturidade humana, esse processo natural e necessário, né, de você tornar-se adulto, de ser capaz de compreender a vida, as dores da existência, sem que isso lhe cause tantos aborrecimentos, né? O processo natural de ser gente vai nos ensinar que quando nós partilhamos a dor ou a alegria, nós nos aproximamos do sentido mais profundo dessas realidades. Porque a partilha, ela revela o que está oculto. Ou até mesmo o próprio tempo vai nos ajudando a fazer com que essa partilha seja cada vez mais reveladora. E é por isso que é importante estar em comunhão. E o tempo todo o esforço humano é para estabelecer comunhão. Quando queremos amar e ser amados, isso é comunhão. Quando queremos ter amigos, quando queremos companhia, ainda que seja para ir ao cinema, isso é comunhão. Diminui a orfandade, diminui a desolação que é tão natural da vida. Existir é pesado, existir é doído, não é fácil. E não há fórmulas mágicas, não há fórmulas prontas que nos ajudem a dar conta de existir com harmonia. A única forma que nós temos de existir com um pouco mais de harmonia é através do processo do amadurecimento. Porque a gente sabe que a criança, ela é um ser que não gosta de ser contrariado, não é? E a criança tem muita dificuldade com o não. E a gente sabe que o processo pedagógico consiste em dizer o não na medida certa e na hora certa. É isso que vai fazer com que a criança tenha condições de compreender o limite. Quando você, né, Cristian, certamente quando era menino, quis matar o seu coleguinha, né? Porque você queria a bola que era dele. Às vezes a gente tem esse ímpeto, não é? Quando é criança, esse instinto de destruir o outro, de querer o que é do outro. Aí alguém vem e nos educa, não é bem assim. Você precisa aprender a dividir, você precisa aprender a respeitar. Palavras como respeito, solidariedade, só é possível a quem já é maduro. Mas é no processo do amadurecimento do ser que a escola nos ajuda, os pais, as pessoas que nos amam, os que são verdadeiramente responsáveis por nós, vão nos ajudando a viver este processo de maturidade, onde nós nos posicionamos diante da vida assim. Eu não sou alguém que tem que ser agradado o tempo todo. Claro que eu vou buscar a minha realização humana, eu quero ser feliz, eu quero ter o direito de ser satisfeito sendo quem eu sou, mas para chegar a essa satisfação, a vida nos ensina que a gente tem que passar pelo processo da purificação. E só essa purificação nos amadurece. E quem se recusa a viver o processo do limite, das dificuldades da vida, não vai conseguir ser uma pessoa equilibrada e madura. E esse é o nosso projeto, não é verdade? A gente quer ocupar o lugar no mundo de maneira harmoniosa. Para isso servem as religiões. O discurso religioso, ele entra justamente para nos ajudar a trazer essas harmonias. E eu gosto sempre de dizer também que a religião, quando você fala a expressão, a palavra religião, ela vai muito além de templos e ritos religiosos. Nós estamos falando de tudo aquilo que nos toca, de tudo aquilo que nos harmoniza. Então é religioso amar, é religioso ouvir uma música, é religioso apreciar uma obra de arte, porque são situações que nos sensibilizam, que nos tocam e que nos fazem melhores. São realidades humanas que nos tocam e que nos ajudam a viver esse processo de maturidade. Essa semana mesmo eu estava pensando, refletindo um pouco, a igreja nos convida que no tempo da quaresma a gente precisa, não é que a gente só reza na quaresma, não, é que a quaresma é um tempo especial de oração, de recolhimento. Nós falamos aqui no programa da semana passada, que é importante a gente descobrir a diferença do tempo litúrgico. Então nós estamos vivendo um tempo em que a igreja nos convida a viver o recolhimento, o jejum, a oração. Mas pelo amor de Deus, eu não posso compreender o jejum, o sacrifício, por eles mesmos.
há um motivo muito maior escondido naquela minha renúncia que eu faço. Então tá bom, eu não como carne na sexta-feira, ou eu não como carne, ou eu deixei de comer chocolate durante esses 40 dias, tudo bem, cada um escolhe o sacrifício que quer fazer, a renúncia que quer fazer. Mas o verdadeiro significado dessa renúncia é provocar dentro de nós a possibilidade de sermos melhores, de termos mais oportunidade de ser mais confiante, ou até mesmo de ter um pouco mais da posse do que somos nós. Porque às vezes a gente vai vivendo de um jeito que a gente perde a capacidade de se controlar. Então eu me exercito ali, me controlo diante de uma caixa de chocolate para depois ter condições de me controlar diante de situações mais sérias. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo. Estava pensando que, qual é o grande segredo da oração? O que a oração faz na nossa vida? Você vê, os monges budistas têm uma maneira específica de rezarem. O padre católico tem um jeito específico de rezar. O pastor evangélico tem um jeito específico de rezar. As religiões nos propõem os ritos. Mas o que realmente é o teor deste rito? Quando eu deito a toalha branca sobre o altar para eu presidir a Eucaristia, quando eu celebro o rito católico cristão, o que eu estou propondo e o que eu quero experimentar desta oração? E sobre isso eu pensava, que a oração, ela é um instrumental que nos coloca num processo de autorreflexão. Eu vou me autorrefletir, porque eu posso refletir sobre o outro, eu posso refletir sobre o mundo, mas a oração, num primeiro momento, ela me permite um olhar demorado sobre mim, porque toda vez que eu me coloco diante de Deus, é natural que eu leve para Ele, para conversar com Ele, todas as minhas realidades, os meus egoísmos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas virtudes. E naquele momento em que eu estou diante do Senhor, em oração, eu tenho a oportunidade de fazer o que muitas vezes o mundo não me proporciona, que é justamente tocar essas realidades de maneira amorosa. É por isso que eu não acredito na oração que esteja desvinculado do processo amoroso. Rezar é querer o bem. Já me ouviu falar isso, né? Que quando eu rezo pelo outro, eu estou manifestando a Deus o meu desejo de bem-querer mesmo, é um bem-querer. Eu estou rezando para que o outro tenha paz, para que o outro tenha saúde, para que o outro tenha dignidade, para que o outro seja filho da justiça, né? ou que esteja dentro de um contexto de justiça. O meu querer bem, essa oração é amorosa. E toda vez que eu entro neste processo de oração, eu estou me favorecendo ficar um pouco mais humilde, eu estou me favorecendo um pouco mais de equilíbrio. Que engraçado, não é? Até os ateus admitem isso. Até os ateus admitem que a reflexão faz bem. O silêncio, um tempo de pausa, porque ateu também precisa se autorrefletir. Ele também precisa se autoanalisar. O ateu também tem necessidade de esmiuçar a sua realidade humana, porque ele também sofre das mesmas ansiedades que nós. Então todo mundo precisa se refletir, todo mundo precisa se pensar. Como é que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Que lugar eu estou ocupando no mundo? Como estou tratando as pessoas que moram comigo? Como trato as pessoas que eu encontro? Como é que eu sou um cidadão? Né? O Alexandre Garcia refletia essa malandragem que existe na internet, de, por exemplo, eu passo por uma blitz e imediatamente vou tuitar que tem uma blitz em tal lugar. Então aquele que não está em condições de dirigir, que já está alcoolizado, ele vê aquela informação, o que ele vai fazer? Ele vai desviar, vai procurar um outro caminho, e é nessa hora que acontecem os acidentes. Então o Alexandre Garcia refletia essa solidariedade com o que é ruim. Então eu sou solidário para livrar o outro da responsabilidade. Que país é este? Isso é um posicionamento sério?
de quem realmente quer uma sociedade justa, ou de quem realmente acredita no valor da vida do outro, que eu não tenho o direito de dirigir embriagado, porque eu posso matar o filho do outro? Você já imaginou se eu sou um alcoólatra, ou se eu vou a uma festa e não estou em condições de dirigir, e porque estou guiado por alguém que me diz onde tem blitz, onde não tem, eu me encorajo a pegar o meu carro e sair sem condições de dirigir, e poder matar uma família que de repente está voltando para casa? Você acha isso justo? E o jornalista refletia justamente sobre isso. Essa solidariedade com o que é ruim, com o que não é moral, com o que não é ético. Minha gente, nós precisamos pensar o tempo todo sobre isso. Será que eu engrosso a fila do processo? Será que eu estou engrossando a fila daqueles que fragilizam o corpo social? Ou será que eu sou um cidadão atuante e que faz o que é certo, ainda que aquilo me cause restrições? Tudo bem, eu tenho o direito de ir a uma festa, de beber um vinho, mas eu tenho que saber que se eu optei por beber naquela festa, é minha obrigação não dirigir. Porque isso é maturidade, é você saber que você tem direitos e que você também tem deveres. Isso é cristianismo. Se eu me digo cristão, se eu me digo adepto da vida, se eu me digo alguém que está preocupado em fazer a sociedade ser melhor, eu vou viver a dimensão da minha religiosidade assim, em ser capaz de promover o que é certo. Porque às vezes, minha gente, nós queremos viver a religião, mas nós não queremos os comprometimentos que essa religião nos traz. E para mim isso é um comprometimento religioso. Eu não sei quem é que está saindo naquele momento de carro, eu não sei quem bebeu, quem não bebeu, mas eu quero saber sobre mim, sobre as minhas escolhas. Vocês se recordam que uma vez nós falamos aqui de uma família que foi morta no trânsito de João Pessoa? Vocês se lembram daquele caso? Pois é, um rapaz jovem, que estava também visivelmente embriagado, matou aquela família. São as pessoas assumindo, muitas vezes, o direito, sem olhar para o dever. Não dá mais para a gente querer uma sociedade melhor se a gente não cumpre o nosso papel. Eu não tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não exercito a minha parte, se eu não realizo a minha pequena parte. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com todas as responsabilidades assumidas. Eu sou um cidadão. Isso é uma proposta religiosa. O cristianismo precisa mexer no nosso jeito de viver, nas escolhas que nós fazemos. Aí sim, nós estamos falando de uma religião que realmente possa fazer bem, que possa nos colocar como verdadeiros transformadores, como foi a proposta de Jesus. Maturidade, todos nós precisamos, nós nunca estamos totalmente maduros. E há sempre um passo a ser dado na direção dessa maturidade. E por isso nós estabelecemos essa conversa aqui, toda quarta-feira à noite, que é um desejo, uma oportunidade que a gente tem de refletir as nossas questões, para que elas, ao serem refletidas, a gente possa tomar um posicionamento cada vez mais maduro, mais assertivo, na direção do que a gente considera importante. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado você que está ligando, participando conosco. Esse é o Sistema Canção Nova de Comunicação. Esse é o programa de Direção Espiritual. E nós somos muito honrados, muito gratos pela sua participação conosco aqui toda quarta-feira. Vamos começar atendendo as pessoas que nos escrevem. Eu achei interessante, o José Tales Moreira é um rapaz de 16 anos que nos assiste sempre, e ele estava dizendo para mim que ele tem sentido o desejo de também seguir a vida sacerdotal. Ele escreve: Padre, eu tenho muita vontade de ser padre e sinto isso dentro do meu coração, mas minha família quer que eu siga outro caminho, e eu acabo tendo que negar o meu próprio sonho para realizar o sonho dos meus familiares. O padre de minha igreja esteve conversando comigo
E é a Ele que eu agradeço por ter me fortalecido nesse chamado. Nele eu vi e senti minha vocação ganhar força. E percebi que o que me faz feliz e realizado é realmente poder levar a palavra de Deus aos corações das pessoas. Mas gostaria que o Senhor me ajudasse, Padre. Preciso equilibrar, né? Aqui no caso, o que a família sonha para ele e o que ele espera dele mesmo, né? O Thales, a gente na vida, a gente sempre vai ficar nesse ponto. E também isso é questão de maturidade. A gente ser capaz de assumir um papel ou ser capaz de tomar uma decisão que nos favoreça e ao mesmo tempo a gente contrariar alguém. Isso é um problema muito sério e que nem é seu não, viu? Não estou te eximindo das suas responsabilidades, mas isso é um problema muitas vezes dos pais, que não são capazes de tomar um distanciamento. O filho não é um lugar que você tem para realizar os sonhos que você tinha para você. Quantas vezes nós encontramos pessoas infelizes porque elas não estavam verdadeiramente fortalecidas para tomarem as suas decisões e acabaram fazendo o que os pais queriam. Às vezes você encontra uma pessoa que ficou 50, 60 anos em torno das necessidades do pai e da mãe e não conseguiu assumir a autoria da própria vida. E a gente sabe que amor de pai e amor de mãe, ele é muito saudável, mas tem que ter a medida certa, né? Chega um momento da vida em que o filho tem que estar bem fortalecido para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas, e aos pais compete, no momento certo, ajudar a encaminhar para que aquela decisão seja madura, mas não decidir pela criança ou decidir pelo jovem, né? A gente sabe que é uma preocupação. Eu vejo em muitas famílias o desejo que o pai tem que o filho entre no curso certo, e às vezes, porque esses meninos começam a estudar muito cedo, então com 15, 16 anos eles já estão precisando decidir qual será o futuro profissional. Já está na hora de entrar na faculdade aos 17, 18 anos. E realmente, nem sempre o jovem com 16, 17 anos tem condições já de escolher a profissão e estar tranquilo com a decisão que tomou. Mas o que a gente precisa fazer é facilitar para que essa escolha seja um pouco mais amadurecida, né? Para isso os colégios ajudam a fazer um desenvolvimento vocacional, para que aquele menino tenha... Isso é engraçado, desde pequeno a gente já tem aquela identificação. Há os que se identificam com as ciências exatas, há os que se identificam com as ciências biológicas, há os que se identificam com as ciências humanas. Desde pequeno, não é diretora? Você que está aqui, tem uma diretora conosco aqui hoje, que trabalha com o processo educacional o tempo todo, sabe muito bem disso. Que quando você vê a criança, você já consegue descobrir quais são as principais aptidões. E fica mais fácil de depois você ajudar aquela criança e aquele jovem, aquele adolescente, a encaminhar-se para um curso que realmente vá ajudá-lo a se realizar como pessoa. Mas uma coisa é ajudar, outra coisa é a gente decidir pelo outro. Então, Thales, se você tem o desejo de experimentar um seminário ou de aproximar-se um pouco mais da vocação religiosa ou só da vocação sacerdotal, você tem que ser livre para isso e a sua família saberá entender que a escolha é sua e que você que é o protagonista de tudo isso, né? Seu pai e sua mãe, no momento que você vai escolher o seu papel, eles são apenas coadjuvantes. E isso é muito sábio da parte dos pais, que são capazes de amar com essa liberdade. Que às vezes em nome do amor nós escravizamos, em nome do amor nós amarramos o outro em nós. Quantas vezes o filho gostaria de ter ido fazer um curso fora, gostaria de ter estudado numa outra cidade, e não foi porque as amarras afetivas familiares sufocaram o desejo. Então o amar também consiste em você abrir a porta e permitir que o outro vá. Claro, com toda a segurança, com tudo aquilo que você pode fazer para que o outro esteja bem cuidado onde ele vai. E lembrando que um pouco de sacrifício faz bem a todo mundo, né? Ah, mas meu filho lá não vai ter a vida que tem aqui, padre. Por isso que eu falei tanto para ele ficar. Mas às vezes é justamente tendo uma vida um pouco mais difícil, sem as facilidades que ele tem em casa, é que ele amadurece. Às vezes o cuidado excessivo
faz com que a gente fique imaturo durante muito tempo. Eu saí de casa aos 16 anos. E confesso para você, em casa, claro, minha vida nunca foi muito fácil. Minha vida nunca foi fácil. Então, eu não posso dizer assim que em algum momento da minha história eu fiquei na moleza. Não. Em casa as coisas já eram difíceis. No seminário a vida também não é fácil. Tem que se levanta muito cedo, tem muita atividade o dia inteiro, trabalha-se muito. Isso é muito saudável para a gente. Acho que o processo da maturidade passa pelo sacrifício, pelas renúncias que nós vamos fazendo na vida. A pessoa quer ser médica, mas ela precisa passar pelos 8 anos da medicina, e só quem passa sabe. Você que me assiste agora, né? Acabou de chegar da faculdade, às vezes passou um dia inteiro trabalhando, não teve tempo para quase nada, mas está aí, com seu dever cumprido, e vai dormir com essa satisfação de que o esforço de hoje está valendo a pena, porque o hoje é o lugar da construção do futuro. Então, se hoje eu sou capaz de me sacrificar pelas coisas certas, certamente as alegrias do futuro serão mais duradouras. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Celebre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo no acampamento de Semana Santa, de 16 a 20 de abril. Na procissão do encontro, acompanhe o doloroso encontro da mãe com seu filho. Na missa de lava-pés, siga o exemplo de Jesus em servir e ser humilde. Relembre a paixão do Senhor e venere a Santa Cruz. Na encenação da Via Sacra, contemple a passagem de Jesus ao Calvário. Na vigília pascal, se recolha em profunda oração. E na missa de Páscoa, comemore a ressurreição de nosso Senhor Jesus, que tanto nos amou.